Fala galera, análise pré-jogo de Vasco e Internacional pela 29ª rodada do Brasileirão. Antes de começar a análise, fica o meu pedido aí para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá. Nas últimas 10 rodadas, o Vasco fez 5 jogos fora de casa com 4 vitórias sobre Atlético Mineiro, Fluminense, Coritiba e Fortaleza e um empate contra o São Paulo, 87% de aproveitamento para o Vasco. Já o Internacional, nas últimas 10 rodadas, fez 5 jogos fora de casa com 3 derrotas para Botafogo, Atlético Paranaense e Bahia e empates contra Flamengo e Goiás, 13% de aproveitamento. Olhando algumas estatísticas desses dois times nessas partidas, o Vasco teve em média 42% de posse de bola e o Internacional teve 52% de posse de bola. O que se destaca aqui é a baixa posse de bola em média aí nesses jogos para o Vasco como mandante. Em termos de criação, eu trago aqui passes decisivos e expectativa de assistências para a gente avaliar como os times foram aí nesses jogos em termos de criação. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, que é o que a gente chama de pré-assistência, e a expectativa de assistências mede a capacidade das equipes em colocar seus jogadores em condição de marcar gols. Não necessariamente eles marcam o gol, não precisa nem finalizar para contabilizar, né, nessa estatística. A ideia é simplesmente ver se os times conseguem colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então vamos lá, pelo lado do Vasco, nos últimos jogos, teve 10,2 passes decisivos em média e os seus adversários 8. Em termos de expectativa de assistências, 1,12 em média para o Vasco, 0,93 para os adversários. Então a gente vê que o Vasco, em média, tem superado seus adversários, tanto em passes decisivos quanto em expectativa de assistências, apesar de que a expectativa de assistências dos adversários aqui, em média, é um número de médio para alto. Mesmo assim, o Vasco tem superado ali 1,12 contra 0,93. Pelo lado do Inter, os adversários têm conseguido 11 passes decisivos em média por jogo e o Inter 6,8. E em termos de expectativa de assistências, 0,99 a 46. Então o Inter tem tido números de médio para baixo nesses dois quesitos e tem sido superado em média pelos seus adversários. E em termos de finalizações, o Vasco tem tido aí 14,4 finalizações em média por jogo e os seus adversários 12,2. Então um número aí mais ou menos equilibrado. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas pelos times, né? E nem se as finalizações em si foram boas. Então, para isso, a gente tem duas estatísticas para analisar essas situações, que é a expectativa de gols, que mede, né, que ajuda a gente a projetar o número de gols marcados por uma equipe com base na qualidade das oportunidades que ela cria, e a expectativa de gols pós-chute, que considera também a qualidade das finalizações, ou a dificuldade que os goleiros teriam para defender essas finalizações. Então, pelo lado do Vasco, em média, a projeção seria de marcar 2 gols por jogo, né, uma expectativa de gols de 2 em média, e os seus adversários 1,15. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, a expectativa de gols do Vasco cai um pouco para 1,91 e dos seus adversários praticamente se mantém em 1,14. E em termos de gols efetivamente marcados, o Vasco marcou em média 2,2 gols por jogo e os seus adversários 0,6. É importante ver aqui que esses números do Vasco estão aí inflados pelo alto número de gols aqui nesses dois jogos, né? Fluminense e Coritiba, né? 9 gols marcados nesses dois jogos. Então, de um modo geral, a gente vê que o Vasco supera em média aí seus adversários em todos os quesitos de finalização. Pelo lado do Internacional, em média os adversários tiveram 13,4 finalizações por jogo e o Inter 10,2. A expectativa de gols dos adversários em média 1,35 e do Inter 0,82, com base na qualidade das oportunidades criadas, e considerando a qualidade das finalizações, 1,11 para os adversários e 0,63 em média para o Inter. Em termos de gols efetivamente marcados, o Internacional sofreu em média 1,2 gols por partida e marcou 0,4. Então o Inter sendo superado aí em todas as estatísticas de finalização pelos seus adversários e, além disso, tendo números de médio para baixo
nessas estatísticas, considerando que era o visitante nessas partidas. E para finalizar a nossa análise, eu trago aqui uma análise para a gente tentar projetar o placar da partida entre Vasco e Internacional, lembrando que a ideia aqui não é recomendar nem incentivar apostas. É só a gente tentar perceber, com base no desempenho recente dessas duas equipes, nessas partidas que a gente viu, qual seria uma boa projeção de placar para a partida. Então o que eu fiz? Simulei aí 10 mil partidas entre Vasco e Internacional, considerando a produção desses dois times e dos seus adversários nesses jogos, em termos de expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute. Então aqui, pelo lado do... considerando inicialmente a expectativa de gols, a probabilidade de vitória do Vasco seria de 55%, empate 25% e vitória do Internacional 20%. Os resultados mais frequentes aí nas simulações foram empate em 1-1, vitória do Vasco por 1-0 e 2-1. Quando a gente considera a qualidade das finalizações nesses jogos, a projeção praticamente não se altera. Baixa bem pouco aqui de 55% para 52% de chance de vitória do Vasco, 26% de chance de empate e 21% de chance de vitória para o Internacional. Resultados mais frequentes, 1-0 para o Vasco, 1-1 e 2-0 e 2-1 para o Vasco. Então a gente vê aí, seja qual critério a gente utilize para tentar projetar o resultado da partida, seja expectativa de gols, seja expectativa de gols pós-chute, o favoritismo aí fica para o Vasco da Gama. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Vasco e Inter. Espero que vocês tenham gostado da análise. Fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!